Olá, meus amigos do canal Medicamentos, Saúde e Doença. Nós vamos abordar hoje o assunto que vai interessar a todos que trabalham com medicamento, que tomam medicamento ou que cuidam de alguém que toma medicamento. Quando se faz um diagnóstico, a partir do momento em que deve-se tomar atitude de que vai ser usado um medicamento, a primeira coisa que se faz é o seguinte: como eu vou usar esse medicamento? Por onde eu vou entrar com esse medicamento? Então, existem várias formas de você utilizar esse medicamento, né? O título desse assunto chama-se administração de medicamentos. Então, nós temos duas situações básicas para a gente escolher. E vai depender muito das pessoas com quem você vai utilizar o medicamento. Se é uma criança, se é uma gestante, se é um adulto normal, com idade média normal, adulto jovem, por exemplo, se é um idoso, se é uma pessoa que tem qualquer doença de base. Isso tudo vai ter que ser levado em consideração. Bom, existem duas formas de usar o medicamento. Primeiro, usando o sistema digestivo. Entra pela boca até o final a excreção no reto. Existem as outras formas que são superficiais. Quer dizer, o medicamento vai entrar do lado de fora do sistema digestivo. Então, quando nós vamos falar de administração oral, então quais são os medicamentos que nós vamos poder usar? Por exemplo, comprimido, gotas, drágia, cápsula. Tudo isso vai entrar pela boca e vai percorrer o organismo inteiro até chegar num determinado lugar onde esse medicamento vai fazer efeito. Bom, temos que verificar o seguinte: quando o medicamento entra dentro do organismo, a gente quer que chegue o máximo possível dele no lugar onde ele vai funcionar. Então, se eu tenho um comprimido, por exemplo, esse comprimido vai entrar pela boca, deve-se usar um copo cheio de água para que ele possa ser desintegrado e totalmente ficar em condições de solubilidade para que ele possa alcançar as células onde ele vai ser absorvido. Então, essa parte inicial, comprimido, ele passa pela boca, esôfago, estômago, ele vai até o intestino e daí para frente ele vai tomar o seu rumo entrando nas células até chegar no sangue e ser levado ao local onde ele vai atuar. Então, esse uso oral, que nós chamamos também de enteral ou via digestiva, né, ele é um dos mais usados. Só que a gente tem que avaliar que quando ele vai ser usado, a gente tem que ver se ele não vai ter interferência. Porque alguns, se caso, por exemplo, o estômago estiver cheio, pode ser que não seja bom para ele. Em outras situações, o estômago cheio é até melhor. Então, cada caso é um caso. Tem que ver se a pessoa tem problema de alguma doença intestinal, estomacal. Isso tudo também vai variar. Então, isso tudo tem que ser colocado para que você conheça a situação e tome as medidas para explicar à pessoa o que vai acontecer. Pela boca também tem uma outra situação que você não vai engolir, é o sublingual. O sublingual é um medicamento que você vai usar nos casos de urgência ou emergência, tá? Porque
do lado de baixo da língua, ela é muito vascularizada, quer dizer, tem uma corrente sanguínea de microvasos enorme. Isso facilita a absorção. Só que não pode ser com água, você vai ter que usar a própria saliva para dissolver esse medicamento todo debaixo da língua, ficar quietinho com ele. Ele vai entrar na circulação e vai atingir a circulação sanguínea rápida, né? Num caso, por exemplo, angina do peito, que a pessoa tem dor, num caso de um medicamento que causou uma alergia muito grande, com risco de ter um choque anafilático, uma dor de cabeça intensa, né, por enxaqueca, enfim, outros tipos de dores, existem medicamentos apropriados para isso. Não é qualquer medicamento que você vai colocar na boca e vai fazer esse efeito, tá? Então é o seguinte, o objetivo então da administração é que vai chegar lá na frente, vai ser o primeiro caminho. Quando você coloca o outro tipo que tem, é o parenteral, né? O parenteral, o que vai acontecer? Você vai colocar do lado de fora do corpo. Ou é um injetável, pode ser na veia direto, que aí faz um efeito imediato, pode ser muscular, ou então você pode usar pomada, você pode usar creme, você pode usar colírio, você pode usar medicamento no nariz para situações em que você está com resfriado. Enfim, essa parte externa, né, é o chamado parenteral, que é do lado de fora. Tem que chamar atenção para o subcutâneo. O subcutâneo é uma forma de você usar esse medicamento debaixo da pele. E por que você faz isso? Porque quando você quer um efeito que não vai ser imediato, ele vai sendo liberado devagarinho. Você não pode liberar imediato, porque pode trazer problema. É um caso da insulina, né? É um caso de um anticoagulante, porque debaixo da pele tem uma camada de gordura e que esse medicamento fica ali alojado e vai saindo aos pouquinhos, tá? Então, porque se sair de uma vez, por exemplo, pode causar, no caso do diabético, uma hiperglicemia grave, né? E o anticoagulante também pode trazer hemorragia, tá? Bom, então, esses medicamentos, cada um tem sua característica. Quando a gente vai escolher, lá na frente, o prescritor, a maioria das vezes é o médico, né? Ele vai, primeiro, depois do diagnóstico, ele vai escolher qual a melhor forma de entrar. E quem faz normalmente isso no serviço de saúde são o pessoal da enfermagem, né? Então, essa parte inicial é uma parte que a gente usa para dizer, por exemplo, que esse medicamento foi introduzido dentro do organismo e, naturalmente, que as pessoas que vão trabalhar com isso, seja o enfermeiro, seja o auxiliar de enfermagem, seja o próprio médico, ele vai ter que ter esses conhecimentos todos para saber exatamente que, quando ele entra, o caminho que ele vai levar e os problemas que pode trazer, né? Deve-se levar em consideração uma coisa que eu não falei, se o paciente está consciente, porque se ele estiver inconsciente, não tem como você aplicar esse medicamento oral, né? Tem que ser injetável, tá bom? Então, essa é a primeira parte que nós chamamos de farmacocinética, o primeiro ponto, o caminho do medicamento para entrar dentro do nosso organismo, tá? O próximo que nós vamos falar a respeito, nós vamos a absorção, que é a segunda etapa, tá ok? Até a próxima, muito obrigado. Quem gostou do vídeo, dá um like, mostra para os seus amigos, né? Mostra para os seus colegas, principalmente o pessoal que trabalha na saúde, quem está usando medicamento há muito tempo, cuidador de idosos, todos esses precisam saber dessas coisas, tá ok? Muito obrigado, até o próximo.